Muito bem, nós estamos com Pedro Vaillant, candidato a deputado estadual pelo Patriotas e com uma rica história para nos contar, para falar conosco com relação a ter colocado seu nome para apreciação popular como candidato a deputado estadual. Pedro, eu quero a priori dizer a você que você tenha sucesso nessa sua empreitada, né, e que as pessoas possam conhecer um pouco dessa rica história que começa justamente pela implantação de um projeto com a sua chegada aqui. Queria deixar você à vontade para nos contar um pouco quem é Pedro Vaillant. Antes eu queria agradecer, né, a você, ao site, a Notícia 1 e ao Antônio Marco por dar essa oportunidade. Né? Eu poderia dizer da seguinte forma: eu sou meio sonhador. Né? Eu fui executivo de empresa grande, mas assim, o caso aqui, local, Eunápolis, eu fiz um projeto, né, como pessoa física, por volta aí de anos de 88, 87, por aí, e esse projeto era um projeto industrial de celulose. E eu já tinha conhecimento dessa região, uma região que estava sem atividade econômica, com encerramento de serraria, uma cidade ou uma região, né, com uma infraestrutura muito boa, com um bom aeroporto. Eu falei, olha, aqui dá para fazer um grande projeto e conseguir trazer investimento externo. Então nós fizemos isso e começamos a procurar, né? Procurar no Brasil e até no exterior. Mas naquela época o Brasil, ninguém queria vir para cá. Era a época do governo Sarney e inflação de 100% ao mês, depois entrou Collor e foi uma confusão de diante. Até que em 90 para 91, nós encontramos um investidor que falou, olha, podemos começar, mas vocês ficam com a obrigação de trazer um sócio estrangeiro que seja desse negócio, né? Porque nós não entendemos desse negócio, nós podemos ser o parceiro. Aí eu vim para cá, em 91, com aquele sonho debaixo do braço, e desse sonho nós transformamos na realidade que hoje é a Veracel. Agora, para chegar nisso aí, olha, só eu, minha família e os amigos mais próximos que sabem a luta que foi o sofrimento. E as pessoas mais antigas aqui da cidade também sabem, porque acompanharam. Foi uma luta tenebrosa, né? Dá para escrever um monte de livro. Você veio de onde? De quando você migrou para aqui, para Eunápolis? Que ano foi e de onde você veio? Não, eu morava em Salvador desde 1977. Né? E eu vim para cá em 91. Né? E como eu tenho umas manias, né? Então, em vez de alugar uma casa, eu comprei uma casa. Né? Aquilo já dá mais uma sensação de enraizamento, né? Veio para ficar. E aí começamos a montar equipe, estruturar, comprar terra e sofrer todo tipo de agressão, especialmente dos que estão no poder hoje, né? Você imagina quem era. Mas eu acho que se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E aí nós conseguimos trazer para cá o maior investimento que a Bahia recebeu nos últimos 25 anos. Né? E nós fizemos isso, eu falo para as pessoas, às vezes nem gostam, né? Sem apoio político. Tinha umas honrosas exceções, né? Que pode catar no dedo. Mas uma pessoa física, né? Sem nenhum poder, né? Conseguir fazer isso é porque realmente era um sonhador e um meio malucado da cabeça, porque não era coisa de se acreditar, como praticamente ninguém acreditava. Se você pegar a imprensa da época, você vai acompanhar ali a história. Você pegar o jornal mais antigo que tiver aqui, se você olhar ali, você vai ver a história. Ninguém acreditava. Né? Eu fazia reuniões, eu mantinha a sociedade informada de tudo que acontecia, de bom, de ruim, né? De risco que o projeto corria. Eu mantinha a sociedade informada. E com isso eu consegui muitos aliados, né? Consegui muitos aliados e resultou nisso que é hoje. E quando o projeto se viabilizou, ou seja, estamos com as florestas prontas, que é a matéria-prima,
a equação financeira para construir a fábrica está pronta, começou o processo, fez todos os processos de licenciamento ambiental, que é uma coisa absurda, não é para se gastar tanto dinheiro e nem tanto tempo. É lógico que tem que fazer, e fazer de forma muito séria. Mas no Brasil é uma coisa impressionante, é impressionante. Aparece especialista de tudo quanto é tipo. Em borboleta, em perereca, em mosquito, e começa a criar aquelas confusões. Então, tinha coisa que a gente tinha até que rir, né? Mas foi essa luta. Você sabe que a Veracel hoje é responsável por boa parte do emprego e renda aqui na região. E isso é fruto, como você pontuou muito bem, de um embrião que foi criado no passado e que foi muito bem aproveitado e pela mente que conseguiu viabilizar isso. E você pode levar os louros desse processo. Agora eu queria perguntar a você se você tem noção de quantas famílias hoje, direta e indiretamente, né, porque quem trabalha lá mantém uma casa, hoje estão empregados e mantém famílias, quantos empregos a Veracel diretamente gera e indiretamente também? O número que eu conheço é em torno de 3.500 empregos diretos. E se você for contar os chamados empregos indiretos, ou seja, naquilo que veio em função do empreendimento, isso pode chegar a 20 mil. Então você pode computar aqui que você criou mais de 20 mil empregos dignos, né? E que passou a dar dignidade a mais de 20 mil famílias, né? Então isso tem um peso extraordinário, né? Outra coisa que eu queria pontuar aqui é a infraestrutura terrestre. Nós sabemos que, por exemplo, a malha viária para Belmonte hoje, ali onde a rodovia BA 275, me parece que é a 683, que são os acessos que ligam a cidade de Belmonte, a 683 me parece que nem existia, né? Que é a 687, eu não sei, a via que dá acesso. É estadual, né? É estadual, as BAs. Elas nem existiam. E não existiam porque as condições de tráfego, para quem conhece a época, sabe que inexistiam. E elas hoje existem em função desse empreendimento que está bem próximo à cidade, que é a divisa entre Eunápolis e o município de Belmonte, né? Essa infraestrutura terrestre. Como é que Pedro hoje se sente, depois de tantos anos, né? De quando começou aquilo lá nos papéis, no projeto, no traçado da caneta, né? Povo que está nos vendo agora em Belmonte, em Cabralha, que inclusive tem boa parte do trecho asfaltado, que era uma estrada que inexistia à época. Você como cidadão, vamos desconsiderar a possibilidade de candidatura a deputado, mas como cidadão, bate um pouco de orgulho, de satisfação por isso? Olha, é uma sensação de dever cumprido. A coisa foi tão desgastante para mim, que quando eu saí, eu renunciei ao mercado de trabalho. Eu era um executivo bom nesse setor, né? Tinha uma reputação muito boa. Fui chamado para vários lugares e falei, chega, eu não aguento mais. Eu agora vou viver para a minha família. Eu dediquei uma grande parte da minha vida útil e você vai ver, eu não tive momento nenhum de lazer. Você pergunta na cidade aqui se naquela época alguém já me viu, pelo menos num restaurante. Nem isso eu tinha, vamos dizer assim, ânimo para ir. Era uma luta que, Deus me livre, viu? Não dá nem para contar direito. Mas eu me sinto orgulhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto frustrado, né? Por quê? Quando a gente faz essas coisas, você faz aquilo que está dentro da sua competência, da sua força de vontade. Mas isso sozinho não resolve. Então, você traz investimentos... Quer dizer, eu trago não, porque eu criei a condição para dar credibilidade ao recurso financeiro, para ele vir, porque o dinheiro é a entidade mais racional que existe no mundo, né? Assim, o nosso, se você tem um dinheiro seu num banco, você tem um boato que aquele banco vai falir, o que você faz? Você corre lá e tira, né? Então, o capital ele se comporta assim. Então, você passar essa confiança para quem vai botar bilhões de dólares no lugar, não é brincadeira. Então, nós, e depois a equipe que se formou para isso, conseguiu fazer isso, conseguiu transmitir isso, né? Ou seja, estamos numa região, nós tínhamos no governo do estado, né, o apoio político para isso, a nível do governo do estado. Então era um ambiente bom para fazer isso. Só que, o que aconteceu? Aí a coisa do sonhador, né?
Eu falava assim, você vai trazer riqueza, investimento, vai atrair mais investimento, né? Construímos um porto, nós viabilizamos para a prefeitura aquela área onde está o distrito industrial. Olha como foi difícil comprar aquilo e disponibilizar para a prefeitura fazer o distrito industrial. Aí o que virou? Virou um distrito industrial? Não, eu não estou ocupando aqui quem está ocupando lá. Eu estou ocupando o modelo de gestão que foi aplicado. Nós tínhamos um aeroporto. Aquele aeroporto, quantas vezes vieram aqui os governadores, empresários que diziam ali? Não existe mais. Então a cidade, aconteceu o contrário do que eu imaginava. Falei, nós vamos ter uma cidade melhor, né? Nós estamos levando investimento para uma cidade recém-emancipada, que teoricamente não tem vício ainda. Então nós vamos ter aqui uma referência de gestão, uma cidade, né, que não vai ter vício e que vai dar orgulho para a gente. Isso estava escrito no meu projeto, né? Nós vamos sentir orgulhosos, né, de ter uma cidade que é um modelo para outras cidades. Deixa eu te falar uma coisa. Aí, moço, sabe o que aconteceu? Quando saiu aquele episódio, né, policial aqui da região, um amigo meu estava no Canadá, ele teve acesso a essa informação, ele falou, e aí, você está orgulhoso? Eu só pude responder que eu estava com vergonha, né? Uma cidade, uma região que a gente lutou tanto, está como a segunda cidade mais violenta do Brasil, com 119 mortes violentas para 100 mil habitantes. A média do Brasil são 30. A média do estado de São Paulo é 7,5. Aqui são 129. Só perde para a cidade lá do Rio de Janeiro. Parece um estado de guerra, né? Então, agora o Brasil então, chegou a 70, quase 70 mil homicídios por 100 mil habitantes. Deixa eu te falar. Quase 70 mil por ano. Pedro, você agora imbuído de um compromisso, talvez de uma nobreza bem maior, não que não fosse a princípio de tudo aquilo que você já fez, mas de representar o povo. Aquele povo que você pensou quando começou lá atrás no que se tornou hoje a Veracel. Né? Você, candidato a deputado, Pedro Vaillant, deputado estadual, quais são os projetos de Vaillant como deputado estadual? Olha, eu tenho umas ideias que às vezes parecem um pouco diferentes. Primeiro é o seguinte, eu vejo o seguinte, o país, para consertar o país, você não tem assim uma solução nem médio, nem longo prazo. É uma coisa muito complicada. Você tem que consertar a sua cidade. É aqui que nasce tudo, de bom ou de ruim. Começa aqui. Então, se você não consertar aqui, desista. Você não vai consertar o país. É aqui que começa. Então, você está vendo agora, época de eleição. É que o pessoal vem aqui buscar os votos. Vem aqui comprar os votos, na maioria das vezes. Às vezes algum até com ideia boa, mas vem nessa época. E tem lá os seus recursos, despeja o recurso aqui, né? Nesse sentido. Então, se o que está de ruim lá em cima, é porque nós mandamos para lá. É nós aqui na cidade. Né? E eu tenho uma teoria seguinte, os políticos mais importantes do Brasil são prefeitos e vereadores. Esses são os políticos mais importantes do Brasil. É eles que criam todo esse ambiente daqui de baixo e jogam lá para cima aquela coisa que a gente conhece, né? E que nenhum de todos nós falamos que não gostamos, mas nós é que botamos lá. Né? Então, minha teoria, salve a sua cidade que você ajuda o Brasil. Então, no caso, Pedro vê muito a municipalidade, né? Sem sombra. O princípio da municipalidade, a gestão municipal indo bem, todo o corpo da estrutura de organismo de administração pública vai estar bem. Onde é que está o povo? É na cidade. Exatamente. Então, se não conserta aqui, desista, não precisa nem conversar. E a gente, o brasileiro, da natureza do brasileiro, é ficar indignado dentro de casa, ficar indignado nas redes sociais, elogiar o Sérgio Moro, certo? Mas você acha que ele sozinho vai aguentar? Né? Então a gente elogia, mas não ajuda, não participa, não vai para a rua, engole os absurdos que às vezes você escuta numa cidade, né? Do prefeito, vereador, essas coisas. Eu não gosto muito de ficar falando em nome, mas me dá um mal-estar quando eu falo o meu grupo agora que vai, depois é o outro grupo, como se a cidade fosse propriedade. Objeto de negócio, né? Negócio estranho, né? Agora é o meu grupo, depois o outro grupo.
Não vejo ninguém falar, vamos consertar nossa cidade. Eu vim para cá, o prefeito aqui na época, ele tinha um orçamento de 680 mil reais. Hoje trabalha com 20, 21 milhões por mês. Né? Ou seja, melhorou o dinheiro, está aqui uma cidade com 120 mil habitantes, flutuando sobre fezes. Pode um negócio desse? Você acha que o Pedro Vaillant, que dedicou grande parte da vida útil dele a isso aqui, aceitar um troço dele? Então Pedro Vaillant seria o deputado dos municípios, o deputado que ia ter como bandeira de preocupação as cidades. Isso. Como está a sua cidade? Conserte a sua cidade que você conserta o Brasil. Exato. É isso que é a minha visão. A maneira que eu vejo é essa. Muito bem. Pedro, para a gente poder arredondar e finalizar nossa conversa nessa tarde de hoje, eu queria que você visualizasse a câmera olhando para cá e desse um recado para o povo de toda a região, de toda a Bahia, que pode ter, como em Pedro Vaillant, uma nova esperança, um novo tempo para a política baiana. A política é coisa séria. O que nós não temos no Brasil é político sério. Né? Agora, a política uma democracia, ela depende da política. Você escolhe o seu representante. Então, se você escolhe mal, vai ser mal representado. Então, não pode reclamar. Então, avalie a história da pessoa. O que essa pessoa já fez, o que ela pensa, né? Para você dar o seu voto. Porque o seu voto é o patrimônio que você tem. O seu voto, a pessoa mais humilde da periferia, tem o mesmo valor do multimilionário que está lá em cima. Então, dê valor a ele. Né? Olha a história da pessoa. Não aceite imposição. Né? Meu líder me recomendou. Não faça isso. Hoje as redes sociais te dão todas as informações. Então, essa é a mensagem que eu queria transmitir para vocês.